Pessoal, agora observa essa coisa linda, maravilhosa, que somos nós por dentro. Perfeito, eu amo esse assunto, eu amo a biologia, ela é muito magnífica. Vamos entender muita coisinha hoje, inclusive como se faz os bebês, tá, gente? Vocês vão aprender. Acharam? Agora prestaram atenção, agora tem gente prestando atenção, né? Vocês vão aprender. Vou ensinar pra vocês hoje. A nível cromossômico, tá? Vejam só. Então, cromossomos humanos, vamos falar um pouquinho dos nossos cromossomos, tá? Porque o conhecimento sobre isso aqui é o conhecimento sobre tudo nosso. O nosso DNA guarda todas e qualquer informação nossa que a gente herdou dos nossos ancestrais e que a gente vai passar para os nossos descendentes. Então, nada melhor do que entender isso aqui. Então, se tem uma doença genética na família, se existe proporção de alguma anomalia genética, de alguma predisposição a um câncer, tá, gente? Essas informações estão contidas no nosso DNA, então nada melhor do que entender sobre ele, tá? Então preste bem atenção. Na espécie humana, o número normal de cromossomo nas células diploides é 46, tá? Eu acabei de falar sobre isso na aulinha anterior. Então vejam só. Um ser humano ele é 2N porque tem dois conjuntos de cromossomos. Se ele é 2N igual a 46, significa que a metade ele herdou da mãe e a metade herdou do pai. Metade de 46 é 23. Então, 23 herdou da mãe e 23 herdou do pai, tá? Então, ser humano normal. A gente chama isso na genética de ser humano normal, tá? O número haploide, tá? Que a metade, que seria a metade, seria 23. N igual a 23. A gente viu anteriormente agora aqui. Uma célula, os exemplos de células diploides são todas as células do nosso corpo, com exceção das células haploides, que são os gametas, óvulo na mulher e espermatozoide no homem, tá? Então, veja só. Então, na espécie humana e em muitas outras, os cromossomos eles podem ser subdivididos em dois grupos, os cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais. Observem aqui agora nessa imagem, gente. Vejam só. Aqui eu tenho, ó. Vejam só. Olha o cromossomo aqui, me diga. Esses cromossomos nesta imagem, eles estão simples ou eles estão duplicados? Vamos ver se vocês sabem. Olhou para cá. Um cromossomo apenas. Tá vendo que ele tem 4 bracinhos? Então, ele está duplicado. Tudo duplicado aqui, tá? Então, vejam só. Aqui eu tenho o par 1, o par 2, o par 3, o 4. Eu tenho 23 pares de cromossomos aqui nessa imagem, tá? Para cada par de cromossomo, um herdou da mãe, o outro herdou do pai. Esses cromossomos aqui, eles são chamados cromossomos homólogos, tá? Cromossomo homólogo, aqui outro par, outro par, outro par. 23 pares de cromossomos homólogos. Quando eu observo aqui, ó, que é para ter 2 em cada um. Então, esse ser humano aqui, ele tá ideal. Esse ser humano aqui, ele é um ser humano normal. Quando eu chego lá no 23º par de cromossomo, eu tenho os cromossomos sexuais, tá? Que é os cromossomos que determinam o sexo do indivíduo, tá? Se esse indivíduo, ele possui X, Y, se ele possui um cromossomo X e outro cromossomo Y, esse indivíduo, ele é um homem, tá? Ele é do sexo masculino. Lembrando que aqui eu não estou definindo gênero, a gente está definindo sexo, tá? Não vamos confundir. Se o indivíduo ele é XY, ele é do sexo masculino, mas eu não estou definindo o gênero dele, tá? A gente não está falando de gênero, estamos falando do sexo do indivíduo. Do mesmo jeito, se um indivíduo lá no 23º par, se eu tenho 2 cromossomos X, então esse indivíduo é do sexo feminino, tá, pessoal? Entenderam isso? Olhem para esse cariotipo aqui e me digam, esse indivíduo aqui, ele é um cariotipo de um homem ou de uma mulher? Como é que eu sei? Mostrou lá o cariotipo para você. A prova do Enem vai fazer isso, ela vai mostrar o cariotipo e vai lhe perguntar. Esse cariotipo é de uma pessoa do sexo masculino ou de uma pessoa do sexo feminino? Como é que a gente faz para saber? Vai lá no 23º par. Se tem um X e um Y, é masculino. Se tem XX é feminino. Então, eu coloquei aqui, ó, o X, tá? Os X, eles são iguaizinhos, ó. E o Y, nós temos um X e temos um Y, é como se fosse um X estourado, um X com defeito. Eu brinco até com isso. Um Xzinho lá, ele é pequenininho, o Y é bem menorzinho, tá? Que é bem diferente no formato, ele tem só uma área homóloga do X, tá? Ele só tem um pedacinho dele aqui que é o homólogo X. Só uma certa região, tá? Então, aqui vocês conheceram aqui nesse slide que os seres humanos têm 46 cromossomos
E, sim, outra coisa que eu esqueci de falar, os autossômicos. Os sexuais é o 23º par e os outros pares a gente chama de cromossomos autossômicos, tá? Então, o que é um cromossomo autossômico? É qualquer cromossomo do nosso corpo, com exceção do 23º par, que é cromossomo sexual. Então, o autossômico é o par 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 até o 22, tá bom? Isso são cromossomos autossômicos. Próximo. Agora vamos falar sobre a determinação do sexo na espécie humana. Isso aqui é um assunto já de genética, mas eu trouxe para cá para que vocês entendam uma coisa sobre a determinação do sexo. Eu falei para vocês que a mulher, o 23º par é XX, e o homem é XY. Então isso é extremamente importante para definir o sexo do indivíduo. Veja só. O homem, ele é o sexo heterogamético. O que é que significa? Ele tem cromossomos diferentes. Ele tem um X, ele tem um Y. A mulher, ela é o sexo homogamético, ou seja, isso na espécie humana, tá, gente? Ela tem XX, ela tem 2 cromossomos iguais. Então, os sexo heterogaméticos, os cromossomos heterogaméticos, são eles que determinam o sexo da prole, dos filhos, tá? A gente vê que lá em galinhas, eles não têm XY, o sistema deles é ZW, tá? Então, eles são diferentes do nosso, a gente vai estudar isso em genética. E também os gafanhotos, que é bem parecido com a gente, é XY também com a gente, aí tem um X0. Quando a gente for estudar em genética, vocês vão lembrar disso, tá? Então, vejam só. Aqui eu tenho um garoto, tem um homem, tá? Ele é XY. Aqui eu tenho uma mulher XX. Essas células aqui são as células formadoras dos nossos gametas. Essas células, meninos, em vocês, elas estão localizadas dentro do testículo. Sabe o que é testículo, né? Pois é, as bolinhas de vocês, que vocês chamam de cunhão, é o testículo. Está dentro do testículo essas células. E essas células aqui, elas produzem os espermatozoides de vocês. Bem, os espermatozoides de vocês, eles só têm 23 cromossomos, ou seja, eles só têm a metade, né, do normal. Então, esse espermatozoide de vocês, ou eles terão X ou eles terão o cromossomo Y. Eles não herdam os dois, tá? Só herdam um. Só tem a metade, então ele só herda ou o X ou o Y. O cromossomo, o espermatozoide que possui o cromossomo X... E vai ter espermatozoide que vai possuir o cromossomo Y. Já a mulher, aqui é a célula formadora lá do óvulo da mulher. Como só tem X, então todo o óvulo da mulher é X. Ela só tem X. Cada célula dessa, gente, forma 4 espermatozoides. Cada célula dessa forma 4 óvulos. A metade lá do espermatozoide vai ser X, a outra metade vai ser Y. 100% dos óvulos serão X. Então, vejam só. Quando o X do homem fecunda um X da mulher, vai dar origem a uma menina. Então, quem determina o sexo na espécie humana é o homem. São vocês, meninos, espermatozoides de vocês que determinam o sexo da criança. Quando o óvulo da mulher, que só é X, é fecundado pelo Y do homem, então temos um menino, tá? Então, e quando o indivíduo que determina o sexo, a gente chama ele de sexo heterogamético, que é aquele que é diferente, que no caso aqui da espécie humana é o XY, tá bom? Eu quero só para vocês entenderem quem determina o sexo, tá certo, gente? Próximo. Agora vamos falar de mutações cromossômicas. Vocês podem ficar um pouco chocados, porque a gente vai falar de algumas mutações que são aberrações. Existem até algumas aberrações, bem até difícil de ver, que os indivíduos, muitas vezes, quando elas são geradas, a mulher já aborta, a criança nem consegue se desenvolver, então já aborta. Então, às vezes, acontece muitos abortos, a mulher acontece muito aborto por causa de malformações. E essas malformações, elas acontecem exatamente por causa de defeitos nesses cromossomos, tá, gente? Então, prestem bem atenção nisso. O número normal de cromossomo nas células dos indivíduos, bem como a forma dele, tá, gente? A estrutura dele, normal dos cromossomos, elas podem sofrer alterações. Então, quando essa estrutura normal ela sofre alteração, isso vai dar origem às chamadas mutações cromossômicas ou aberrações cromossômicas, tá, gente? E elas existem dois tipos, as numéricas e as estruturais. Vejam só aqui. Quando a mutação é numérica, o que é que significa isso? É quando ela atinge um número de cromossomo. O indivíduo normal, ele tem 46 cromossomos. Então, ela é numérica quando esse indivíduo ele tem ou acima de 46 ou abaixo de 46, tá, gente? 45, 44, 46, 48. E um detalhe que eu não falei aqui,
é que cada espécie de ser vivo existe uma quantidade de cromossomo diferente. Eu até chamo isso de uma assinatura de Deus. Isso é uma perfeição. Então, o ser humano ele tem 46. Se você for olhar primata, eles têm 40, alguns têm 48. Se você for olhar mosca, tem uma quantidade diferente. Então, cada ser vivo tem uma quantidade diferente, tornando-o único, tá, gente? Único mesmo. Isso até impede a reprodução de seres de espécies diferentes. Tá, gente? Essa quantidade de cromossomos diferente impede que não tem como um ser humano, um homem, cruzar com uma cabra e sair um filho. Por quê? Porque a quantidade de cromossomos não é igual e tem que ser igual para gerar descendente. Então, quando aparecer na televisão, nasceu um porco com cara de humano, com certeza não é cara de humano. Esse porco nasceu com a anomalia cromossômica, tá? Mas nunca que iria conseguir gerar um descendente, um homem transando com a porca, porque a quantidade de cromossomos não bate, então não ia dar certo nunca, tá, gente? Então, vejam só, voltando. A mutação, ela é numérica quando ela afeta o número de cromossomo. Ao invés de 23 pares, aqui ao invés de 46, a gente vai ter 45, 47, 48, 44, tá, gente? Isso é numérica. Já a mutação, ela é estrutural quando ela afeta a estrutura do cromossomo. Aqui é a estruturinha aqui do cromossomo, bonitinho. Então, quando um único cromossomo, ou ele vem maior do que o normal, ou ele vem menor, ou ele vem duplicado, ou ele vem deletado. Eu vou explicar isso para vocês. Quando essa estrutura, ele deformou alguma coisa do tipo, quando acontece uma deformação nessa estrutura, então a gente chama que é uma anomalia estrutural, tá? Veja só, as mutações numéricas. Então, existem alguns tipos diferentes. Existem dois tipos diferentes a numérica. Elas podem vir euploidias, tá? Ou podem vir na forma de aneuploidias. Ai, professora, esses nomes horríveis, chatinhos, mas é bem fácil de diferenciá-las. Vejam só. São alterações no número normal de cromossomos do cariotipo. Quando as alterações é apenas em um ou dois cromossomos, trata-se de uma aneuploidia. Vejam só, vamos logo lá para a aneuploidia. Vejam só. É aneuploidia quando aqui um indivíduo normal, ó, vejam só, esse indivíduo aqui, olhem para cá, ele é menino ou menina? Como é que eu sei? Venho lá para o 23º. XY, menino, tá? É sexo masculino. Então, as aneuploidias, elas acontecem aqui, ó. Aqui eu tenho um indivíduo 2N igual a 46. Se vier a mais ou a menos, 47, 48 ou 44, 45, tá, gente? A gente chama que ela é um tipo de aneuploidia, tá? Ela é do tipo aneuploidia. Tipos de aneuploidia, eu tenho as aneuploidias que são as nulissomia, é quando vem menos 2 cromossomos, ou seja, o indivíduo vai ter 44. Monossomia quando vem menos um cromossomo, o indivíduo vai ter 45, o normal é 46. Então, quando ele tem 44 é nulissomia. Quando ele vem, é bom até vocês ir anotando isso aí, fazendo anotações. Quando vem com 45 é monossomia. Quando vem 2N mais 1, trissomia, é quando vem 47, tá? E tetrassomia é quando o indivíduo vem com 48 cromossomos. Então, aí, quando é 2 a mais ou 2 a menos, a gente diz que há aneuploidias, tá, gente? Agora, euploidias, vejam só. É o conjunto inteiro de cromossomo, a mais ou a menos, tá? Vejam só. O ser humano, ele é 2N igual a 46. Herdou um conjunto da mãe, herdou um conjunto do pai, tá? Ou seja, o conjunto de cromossomo, ele é formado por 23 cromossomos, isso na espécie humana. Então, quando o indivíduo ele é monoploidia, que é uma euploidia do tipo monoploidia, ele só tem um conjunto de cromossomo. Então, é como se o indivíduo só viesse com 23. Lembrando que euploidias não acontecem na espécie humana, tá? Isso acontece mais nas plantas. Então, quando a planta, que digamos que o normal era para vir 23, não, digamos, na planta normal era para vir 46 e só veio 23... Então, ela tem uma mutação do tipo euploidia, ela só tem um conjunto de cromossomo e é chamado de monoploidia, porque ela só tem um. Triploidia é porque o indivíduo tem 3 conjuntos de cromossomo, é como se ele tivesse 23 mais 23 mais 23, tá? Dá origem mais a 60 e tantos cromossomos, tá, gente? Não, 90 e tantos cromossomos. Não, 60 e tantos cromossomos. Aí fui longe agora. Tetraploidia é quando vem 4, né? 23 mais 23 mais 23 mais 23. Agora sim é 90 e tantos cromossomos. Tá, pessoal?
É facinho isso aqui. Só vocês façam anotações direitinho que vocês não esquecem. É facinho, tá? Aneuploidíase quando é um ou dois cromossomos a mais ou a menos. Euploidíase é quando é o conjunto inteiro de cromossomo a mais ou a menos, tá? Aí aqui eu tenho aqui as aneuploidias. Aí eu coloquei mais detalhado, vamos ver. São mutações cromossômicas numéricas, nas quais a perda ou acréscimo de um ou dois cromossomos em relação ao normal. Então eu coloquei aqui. A trissomia é a mesma coisa que tem lá no quadrinho. A trissomia que é só para quando vocês forem estudar, ficar melhor para vocês entenderem. A trissomia é um cromossomo a mais, a tetrassomia são 2, monossomia é menos 1 e nulissomia é menos 2 cromossomos. Agora eu vou colocar algumas síndromes para vocês, tá, gente? Chegou a parte um pouco, que vai ser um pouco chocante, porque a gente vai falar de anomalias genéticas, então vejam só. As questões, elas vão fazer isso com vocês, elas vão colocar um cariotipo, que é essa imagem aqui, ó. Antes não leiam nada, olhe só para essa imagem aqui, olhe só para esse arma de X que vocês estão vendo aqui, que agora vocês sabem que são cromossomos. Determine se tem alguma coisa anormal aí. Trata-se de uma mutação. Então, a questão ela vai fazer isso com vocês. Vocês vão olhar. Ah, não tá ok, vem um da mãe ou do pai. É para ter 2 normal em cada um. Aí vocês vão olhando um por um. Ó. Vocês veem que tudo aqui tá normal. Quando vocês chegam aqui lá no 23º, esse indivíduo aqui era para ter 2 cromossomos e só tem um aqui. No caso, só tem um X. Então, se já tá faltando um, é um tipo de mutação numérica, só tá faltando um, do tipo aneuploidia, tá, gente? Porque só tá faltando um, tá? Então, qual é o tipo? Como só tá faltando um, qual é o tipo da mutação? É um tipo de monossômica, porque só tem um. Então, vejam só, o indivíduo é 45X. Quando nasce um indivíduo com um cromossomo sexual a menos, esse indivíduo, com certeza, gente, não vai ter normal. Vai ter muitos defeitos na sua forma, na física e etc, que a gente vai ver agora, tá? Vejam só. É uma mutação, quando esse indivíduo nasce só com um X, é uma mutação monossômica que afeta o sexo feminino, provocada pela ausência de um cromossomo sexual, que no caso é outro X, possuindo apenas um cromossomo X. Quais são os sinais, as características das pessoas que só nascem com um X? Tórax largo, o tórax, o peito é extremamente alargado, os ovários não são funcionais, essa pessoa é estéril. Por quê? Porque para a gente desenvolver nossas características sexuais, a gente precisa ter XX, nós mulheres, e o homem precisa ter XY. Qualquer alteração nisso, o indivíduo não será normal. Pescoço curto e largo, baixa estatura. Aqui nós temos a imagem, tá, gente? De pessoas com síndrome de Turner. Então, aqui são as características, ó, o pescoço bem alargado, tá? Essa pessoa, ela não vai ter características sexuais adultas de uma mulher, seios, pelos pubianos, não vai menstruar. Por quê? Porque não tem sistema reprodutor para isso, tá? Não tem ovários. Os ovários estão aqui, ó, ovários não funcionais, não vai produzir óvulo, não vai menstruar. E não tem como desenvolver as características sexuais, por quê? Porque para isso precisa de hormônio. Para ter hormônio precisa de 2 cromossomos X. Então aqui são algumas características. Tem cura? Tem como vir e colocar outro X aqui? Não tem, gente. Não tem, já nasceu assim, tá? Não tem cura, não tem como prevenir isso aqui. No caso, a prevenção seria. O que é que determina isso? Onde é que acontece essa falha? Ó, a mulher tem que herdar um X da mãe e um X do pai. Então, aconteceu algum problema aí, que é uma anomalia genética, é uma mutação, aconteceu algum problema aí que ou não veio o X do homem, ou o X estava disfuncional. Alguma coisa aconteceu nesse X que não houve a união, tá? Dos 2 X, dos homólogos, veio o X da mãe e o X do pai. Não houve lá a união, então formou um indivíduo com X a menos, tá, gente? Essa outra síndrome de Down, antes de analisar, prestem atenção aqui no cariotipo, ó. Observem o cariotipo e notem onde está a anomalia, em qual par de cromossomo está a anomalia. Aí, no caso, ele está grifado em um aí, então vai facilitar para vocês. Vocês notem que lá no cromossomo 21, era para ter aqui 2 cromossomos, um da mãe e um do pai. Quantos tem aqui, gente? Tem 3. Então, a síndrome de Down é um cromossomo a mais. O indivíduo, ao invés de ter 46, que é o normal, irá ter 47, tá, gente? Agora, observem aqui, ó.
Os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 21 autossômico. O que é que significa autossômico mesmo? Autossômico é porque essa anomalia não acontece nos cromossomos sexuais. No caso aqui, esse cariotipo é de um menino, né? Ó, é de um homem com síndrome de Down. Ó, XY é de um homem. E a síndrome de Down dá tanto em homem quanto em mulher, porque não interfere, o sexo não interfere, porque não acontece nos cromossomos sexuais, acontece no par 21, que é um cromossomo autossômico. Sinais: retardo mental, pescoço e dedos curtos, linha reta na palma da mão. As pessoas com síndrome de Down, a gente tem aqui as linhas, né? O caminho. As pessoas com síndrome de Down têm uma linha reta aqui, ó, cortando a mão aqui, tá? Tem uma linha bem visível. É uma característica. Baixa estatura, extremidade externa dos olhos voltada para cima, entre outras características, problemas cardíacos, tá, gente? Então, o cariotipo de uma pessoa com síndrome de Down é 47, XY, porque é um menino aqui, mais 21, que é um cromossomo a mais no 21, tá? A síndrome de Klinefelter. Klinefelter. Observem ela, tá? E tentem identificar o que é que tem de anormal só aqui no cariotipo, porque as questões vão pedir isso de vocês. Vamos observar. Tem um, aqui no par 1 tá normal, tem 2 também, 3 também, 4, 5, 6 tá normal, 7 tá normal, 12, vamos lá, 18, 19, 20, 21, tudo aqui tá normal. Só que quando a gente chega aqui no 23, ó, XY, tá vendo? Era para ter um X e um Y. O que é que vocês estão vendo de diferente aqui? Tem 2X e um Y. Vejam só, a síndrome de Klinefelter, as pessoas têm 2X e um Y. Então, acontece, ela tem um cromossomo a mais, tá? É uma síndrome numérica. Mutação no cromossomo sexual, a qual afeta indivíduos masculinos portadores de 2 cromossomos X e um Y. Então, se o indivíduo ele tem um X a mais, com certeza ele não vai ter características masculinas, tá, gente? Não vai desenvolver as características masculinas normais, tá? Não vai amadurecer sexualmente como um homem, gente. E eu não coloquei as imagens aqui, mas vocês pesquisem, vocês vão ver que o pênis de um homem com a síndrome de Klinefelter, ele não desenvolve, ele fica bem pequenininho, então fica um adulto com um toquinho bem pequenininho. Então essas pessoas, elas têm uma alta estatura, ginecomastia, as mamas desenvolvem, vejam só, é um homem com glândulas mamárias bem desenvolvidas, os seios desenvolvem. Por que isso acontece? Porque tem 2X e o cromossomo X produz hormônio feminino, né? O homem só tem o X, então a concentração é quase nula. Quando tem 2X, então é maior. Testículos não funcionais e o coeficiente intelectual é baixo ou médio. É basicamente uma pessoa normal, agora não desenvolve características sexuais que vocês meninos desenvolvem quando chegam na puberdade, tá? Até pelos pubianos desenvolve, porque ele tem o cromossomo Y, mas o pênis não desenvolve, fica bem pequenininho. Pesquisem que vocês vão ver, tá? Aqui eu tenho outras síndromes, que elas são bem, um pouco aterrorizantes até, que eu não coloquei todas elas, mas eu queria que vocês pesquisassem. E isso aqui não é coisa do cão, do demônio, do diabo, não, viu, gente? Porque tem gente, mas é uma pessoa com um olho só. Isso aqui são anomalias genéticas. Acontece. Então, ó, aqui já é um óvulo, aqui já foi um aborto, tá? Ó, a característica aqui é uma anomalia. Aqui que já nasce um indivíduo desse jeito aqui, mas ó, não tem nariz, tem uma boquinha, só um olho e morre ao nascer, tá? Então, depende desses tipos aqui, tudo anomalia genética, ou seja, alterações na quantidade ou no formato desses cromossomos causa esse tipo de anomalia, tá, gente? Aqui as euploidias. As euploidias, que é quando é o conjunto inteiro de cromossomo, quando o indivíduo herda conjuntos ou perde conjuntos de cromossomos, inteiros de cromossomos. São mutações cromossômicas numéricas, nas quais há indivíduos... São mutações cromossômicas numéricas, nas quais há alterações de todo o conjunto haploide de cromossomo. Que foi aquele lá que eu falei, que o indivíduo, ele herda o conjunto inteiro de cromossomo. Aqui, ó, ele é 2N igual a 6. Então, se essa célula 2N igual a 6, é uma célula diploide. Então, herdou 3 da mãe e 3 do pai. Então, elas podem ter só um conjunto, aqui, ó,
3 conjuntos, aqui 4 conjuntos. Quando é o conjunto inteiro, é o ploidia, tá? E aqui nós temos as mutações estruturais. Essas mutações estruturais, elas modificam a estrutura do cromossomo. Observa aqui na imagem, ó. Nessa imagem aqui eu tenho um cromossomo normal. Vejam só, ele tem A, B, C, ó, E, F, G, tá vendo? Isso aqui seria um cromossomo normal. Aí, quando a mutação é do tipo deleção, significa que ela deleta uma parte. No caso aqui, ó, deletou a letrinha G, tá vendo? Então, isso aqui é um tipo de deleção. Então, aqui causa também algumas anomalias. As pessoas perdem genes, perdem pedaços, perdem características, tá certo? Por causa dessas mutações. Aqui a duplicação, é quando o indivíduo, o cromossomo, ele tem uma parte duplicada. No caso aqui a letra C, ó, tem 2. Aqui do tipo inversão, porque aqui era A, B, C, E, F, G. Então, aqui houve uma inversão. Veio primeiro o G, depois o F. Vocês estão vendo onde a gente consegue identificar facilmente a mutação. E aqui a deleção de um cromossomo. Eles mudam tudo aqui, ó. E um foi para o outro, ó. Desceu, perdeu uma parte aqui, foi para o outro. O C saiu daqui, ó. Correu lá para cima. Então, aqui é uma deleção do tipo translocação, quando eles mudam, tá? Então, qualquer alteração nesse cromossomo, gente, realmente vai causar um tipo de mutação. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Ele é um conteúdo simples, gente. Eu considero ele uma coisinha simples, tá? Até questões para eles bem mínimas. As questões que mais vem falando sobre núcleo realmente é sobre mutações. Sempre cai nas provas é sobre mutações. E eu vou disponibilizar para vocês uma aulinha só sobre questões, tá? Então, eu quero que vocês respondam. Eu tentei responder a fichinha lá que eu vou mandar para vocês. E depois Pedro vai lançar, eu não sei qual é o dia que ele vai colocar uma aulinha minha só respondendo essas questões que eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e força que junto nós venceremos, tá certo? Não desanimem, tá, gente? Não desanimem. Eu estava olhando no grupo recente, vocês desanimados. O desânimo vem, eu também fico, tem dia que eu fico muito triste, mas vocês tentem fazer alguma coisa que vocês gostem, tá, gente? Não pensem muito no futuro, parem de ficar pensando no futuro. Vivam o presente, vivam o agora, aproveitem, mandem recado para quem vocês gostam. Pro crush não, viu? Porque vocês podem se arrepender. No caso dos familiares, beijos dos papais, das mamães, dos irmãos de vocês, quem vocês gostam, quem vocês amam. E tentem continuar estudando, tentem manter o foco. Não fiquem pensando muito, quando isso vai acabar, porque quando a gente fica pensando, realmente isso é um veneno para a mente. Tentem aproveitar agora, sabe? Tem tanto tempo livre, vão estudar, vou aprender uma coisa nova. Então, todo dia tente colocar na cabeça, hoje eu vou aprender uma coisa nova. Então, você vem, abre uma aula do cursinho, hoje eu vou aprender sobre esse assunto aqui. E aprendam. Agora eu vou responder a questão. De repente o tempo passa. De repente vocês têm respondido, vocês têm aprendido. Não desanime, gente. Forte, junto, nós venceremos. Toca aqui. Muito bem, gente. Vai dar certo, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, tiver querendo desabafar, pode me chamar no zap também, sem problema. Eu tô aqui para isso, tá? Eu gosto bastante de conversar com meus aluninhos. E respondo as questões. Não esqueça. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.